a palavra de Deus, para compartilhar um pouco do conteúdo da palavra de Deus. Melhor ainda saber que você não foi vencido pelo frio, você não foi vencido pela ausência do pastor Elton, você não foi vencido por qualquer outro motivo que poderia deixar você em outro lugar, mas você escolheu estar aqui na casa de Deus para receber a bênção de Deus, para receber a palavra de Deus. E eu creio que quando nós nos dispomos para receber a palavra de Deus, para ouvir Deus falar aos nossos corações, Deus age de forma sobrenatural. Pode abaixar um pouquinho o retorno? Está dando microfone. Aí, bom. Ok. Eu queria compartilhar uma palavra. Está no livro de a carta de Tiago. Nós vamos ler o versículo 2 até o versículo 4. E essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração durante essa semana, quando o pastor Elton deu essa nova missão, pregar a palavra de Deus, trazer essa palavra para vocês. E aí eu, orando a Deus, pedi: Deus, o que o Senhor quer tratar no meu coração? Porque a palavra de Deus, ela nunca trata aos ouvintes, ela trata primeiro o coração de quem vai pregar. Então eu falei: Deus, trate no meu coração, que o Senhor quer tratar o coração da igreja. Eu, meditando nas palavras, nas escrituras sagradas, eu deparei com esse texto. Eu queria te pedir, com carinho, com amor no coração, a gente se colocar de pé e ler esse texto juntos, mais uma vez. Prometo que depois você vai ficar sentado por pelo menos 2 horas e meia. Brincadeira, irmãos, brincadeirinha. O texto diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Feche seus olhos e peça a Deus falar com você nessa noite. Deus fala conosco através da tua palavra. Então se abra para ouvir a voz de Deus através da palavra dele. Meu Deus, nessa hora nós louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome e pedimos, Paizinho, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Deus, queremos ser ministrados, ó Deus, pelo teu santo e poderoso Espírito. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir e nos moldar conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e que em nome de Jesus, em tudo o teu nome seja glorificado para a glória de Deus. Amém. Pode sentar. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho um hábito ainda de achar que algumas palavras têm o mesmo significado, mesmo sendo de patamares diferentes, mesmo sendo de colocações diferentes. Existiam 2 palavras que eu misturava muito o sentido delas. Uma palavra era a palavra tentação, e a outra palavra era a palavra provação. Para mim, tentação e provação era tudo a mesma coisa. Jogava lá e dizia, como o popular diz, farinha do mesmo saco. Quando na verdade, estudando a palavra de Deus, percebendo ao fundo que são 2 coisas totalmente diferentes. São 2 coisas com finalidades totalmente diferentes. São 2 coisas de aplicações totalmente diferentes. Então eu fui entender o que era tentação e o que era provação. E aí eu entendi, busquei o conhecimento, fui buscar na palavra de Deus e verifiquei, me atentei, conheci que tentações, ou a palavra tentação, é uma palavra que vem da parte dos nossos 3 inimigos. Quais são os nossos 3 inimigos? A carne, o mundo e o diabo. E o objetivo que esses 3 inimigos usam essa palavra tentação, usam as tentações, nada mais é do que nos afastar da vontade de Deus.
nós somos tentados, todas as vezes que nós estamos passando por momentos de tentação, podemos ter a convicção de que estamos debaixo de um ataque do inimigo. Estamos debaixo de um ataque ou da nossa carne querendo fazer a nossa vontade, ou do mundo pela influência que ele tenta impor sobre as nossas vidas, ou pelos dardos inflamáveis do diabo contra as nossas vidas para nos destruir. Ok? Jesus mesmo nos adverte em Mateus capítulo 26, no verso 41, sobre os perigos que as tentações podem provocar nas nossas vidas. Olha o que ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E a luta que nós temos contra as tentações é uma luta diária, porque a todo momento esses três inimigos, eles tentam nos vencer, eles tentam nos derrubar, eles tentam lançar de tentações para fazer com que nós nos afastemos da presença de Deus, do centro da vontade de Deus. O próprio Jesus foi tentado. Em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, fala sobre a tentação de Satanás contra Jesus. E essa tentação de Satanás contra Jesus veio por uma fraqueza da carne de Jesus. Note bem e não confunda uma fraqueza da carne. Por quê? Porque Jesus estava vindo de um período de 40 dias e 40 noites de jejum. E depois desse período de 40 noites e 40 dias de jejum, ele teve o quê? Fome. E o tentador, o nosso inimigo, o diabo, lançou uma tentação contra o próprio Jesus. Ele é tão astuto para lançar uma tentação contra Jesus. Imagine o que ele não pode fazer contra mim e contra a sua vida, que somos meros mortais e que carecemos diariamente e constantemente da graça poderosa e protetora do nosso Deus Pai. Então veja que Satanás, ele lança essa tentação tentando derrubar a Jesus. E é assim que ele age também nas nossas vidas. Ele pega as nossas fraquezas, seja da nossa carne, seja do nosso intelecto, seja da nossa cobiça, seja dos nossos desejos, e lança sobre nós tentações tentando nos derrubar. Mas eu não queria me aprofundar sobre tentações, porque eu queria me aprofundar e falar e compartilhar com você essa noite sobre provações. E provações, sim, é algo que vem da parte de Deus para as nossas vidas. As provações, elas não têm o intuito de nos destruir, como as tentações. As provações, pelo contrário, elas não são promovidas diretamente por Satanás, ou pelos nossos dois outros inimigos, a carne e o mundo. As provações, elas vêm da parte de Deus, e são para gerar em nós o caráter de Deus, gerar em nós a fé, a confiança, a esperança, a perseverança, e de nos manter perfeitos e íntegros diante de Deus, conforme nós acabamos de ler no texto de Tiago, capítulo 1, do verso 2 em diante. E quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, nós vemos aqui várias histórias de homens e mulheres de Deus que foram provados por Deus e demonstraram o que nós devemos fazer diante das provações. E é isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. O que fazer diante das provações? O que fazer? Quais atitudes tomar? Qual deve ser a nossa atitude diante das provações? E como eu disse, a Bíblia é repleta de personagens que nos dão muito embasamento e entendimento para responder essa pergunta. E o primeiro personagem que eu queria destacar aqui é o nosso pai da fé, Abraão. Abraão, ele nos mostra que nós podemos
enfrentar ou fazer diante das provações é obedecer à vontade de Deus. Se nós pegarmos uma história que aconteceu com Abraão, e está relatada lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, do verso 1 ao verso 19, diz sobre Deus ter colocado Abraão à prova. O texto ele é bem claro e diz: e colocou Deus Abraão à prova. E essa prova que Deus colocou Abraão não foi uma prova qualquer. A provação que veio da parte de Deus sobre a vida de Abraão era: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu único filho, aquele filho que você esperou quase 100 anos para ser gerado, aquele filho que eu falei que seria o filho da promessa e que faria de você pai de multidões. Eu quero que você sacrifique ele como forma de adoração. Você já pensou se essa provação viesse da parte de Deus para a sua vida? Qual seria a sua atitude? A minha atitude seria talvez retrucar, retroceder. Meu único e bonitinho, lindo, maravilhoso filho que saiu dormindo no colo da minha esposa, tão perfeito, tão lindinho, eu acho que eu ia correr. Mas Abraão, ele não retruca, ele não questiona, ele não discute, ele simplesmente obedece à vontade de Deus e leva o seu único filho, filho da promessa, como nós já falamos aqui, para o sacrifício. Às vezes, quando estamos passando por provações, nós entramos em questionamentos com Deus. Nós levantamos questionamentos e muitas vezes colocamos Deus contra a parede e falamos: Deus, mas eu já não estou mais aguentando, essa prova é muito grande, a perda do meu casamento, a perda do meu filho para as drogas, a perda do meu emprego nesse momento de crise, a dificuldade que todo dia se levanta dentro do meu lar, que se levanta contra a minha família, contra a minha vida, e questionamos Deus nos momentos de provações. Mas Abraão nos ensina a obedecer à vontade de Deus, e essa é a atitude que nós temos que aprender e praticar com Abraão diante das provações, porque Deus, Ele sabe o que é bom, agradável e perfeito para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que Ele sabe, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para as nossas vidas. Então, quando Deus nos prova, quando Deus nos coloca diante de provações, é porque Ele sabe que você está passando por um funil, e nesse funil o seu caráter vai ser provado em Deus, e nesse funil o seu caráter vai ser moldado em Deus. A história de Abraão continua, porque ele obedece e Deus entra com a provisão. Ele não precisa sacrificar o filho dele, o único filho que ele tinha, e Deus faz da história de Abraão uma história a ser lembrada até nos dias de hoje, como nós estamos lembrando aqui neste momento, porque Abraão, mesmo diante das provações, mesmo diante das circunstâncias adversas, ele decidiu obedecer à vontade de Deus, e essa deve ser a nossa atitude. Vire para o seu irmão e diga: obedeça à vontade de Deus. Fala para o seu irmão. Mas, como eu disse, a Bíblia ela tem uma diversidade de homens e mulheres que podem nos levar a resposta para essa pergunta. Então, o que fazer diante das provações? E aí eu olho para a vida de José. José, filho de Jacó. E José, menino,
me faz entender que diante das provações eu tenho que perseverar diante das lutas. Quando eu olho para a história de José, é uma história digna de uma longa-metragem. Se não fosse bíblico, seria até de longa-metragem. Olha a história de José. Ele era o filho mais moço de uma família de 12 irmãos. E por ser o filho caçula, é aquele filho que mais se desperta o quê? O aconchego dos pais. Não é verdade? Quantos aqui são caçulas? Eu não sou. Não é verdade? Os caçulas são aqueles que têm um apego maior dos pais, né? Costuma-se dizer que são a rapa do tacho, né? Os caçulas são a rapa do tacho. E José já vivia sobre essa circunstância diversa. A ira dos irmãos de José já se despertava contra ele devido a isso. Só o fato de ele ser o filho preferido, o filho onde era mais bajulado, o filho onde os pais demonstravam e dedicavam mais atenção, e isso provocou uma inveja por parte dos irmãos de José. Além disso, além dele já sofrer com isso, José recebe um sonho da parte de Deus. Olha o sonho que José recebe da parte de Deus. Ele recebe um sonho que ele ia dominar sobre os seus irmãos e sobre os seus pais. Olha só, os irmãos já tinham inveja no coração contra a vida de José. E aí José ainda vai e conta esse sonho para os irmãos dele. Ah, meus irmãos. Aí que a ira desses irmãos de José, que eu vou te falar, que irmãos são esses, né? É aqueles irmãos que no futebol chega a dar uma voadora no peito do outro irmão. Ó. Mas o que acontece? A ira deles aumenta. E aí eles se juntam e falam: olha só, rapaz, esse camarada já é um predileto da mamãe e do papai. Já é o filho que mais recebe a paginação aqui em casa. Agora ele vem com essa história de que nós vamos nos dobrar, nós vamos nos curvar diante dele, e que ele vai dominar sobre as nossas vidas. E aí essa inveja que já brotava no coração dos irmãos de José começa a brotar também na vida de José momentos de provações. A primeira provação que José enfrenta ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Os irmãos primeiro queriam matá-lo, mas ele depois tiveram uma brilhante ideia: não, vamos fazer o seguinte, não vamos sujar as nossas mãos com o sangue do nosso próprio irmão, vamos fazer melhor, vamos vender ele como escravo, e a gente chega com uma desculpa lá em casa dizendo que ele foi atacado por um bicho silvestre aí, alguma coisa pegou ele e ele desapareceu. Olha só, as provações de José começam aí, ele é vendido como escravo. Quando ele está lá na prisão, lá no Egito, ele começa a passar por uma outra promoção. Ele já na casa de Potifar, ele é perseguido pela cobiça da mulher de Potifar. Está lá ele servindo a Potifar, e a mulher olha para aquele hebreu lindo, maravilhoso, parecido até com o Márcio Tavares, assim. E por que vocês viram? Né? E ela começa a cobiçar José. E José, vem para cá, meu filho, vem cá que a Potiféia aqui vai te mostrar o que é bom. E José fala: isso não é nada bom, isso é uma tentação. E voltando lá para a tentação, José demonstra o que a gente tem que fazer diante das tentações. José corre! E aí a mulher de Potifar encontra José, e José é preso novamente. Vai ele lá para a prisão, mas José está ali, firme, perseverante sobre aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Aquele sonho que Deus colocou no coração de José lá atrás nunca tinha desaparecido. E José está lá na prisão, começa a interpretar uns sonhos e tal. E aí o copeiro-chefe fala: não, José, eu entendi o seu sonho. José recebe o sonho da parte do copeiro-chefe e fala: olha, lembra-te de mim quando estiveres lá com o faraó. Pode deixar comigo, não.
vou lembrar de você. O que acontece com José? É esquecido. O copeiro-chefe é promovido, tem um contato, tem a abertura lá da casa de Faraó, e no entanto esquece de José. E nessa saga de José, em momento algum ele desanima, em momento algum ele deixa que a perseverança apague do coração dele esse sonho que Deus tinha colocado. Mesmo diante de todas essas provações, vendido como escravo, perseguido pela cobiça da mulher de Potifar, esquecido pelo copeiro-chefe, José persevera nesse sonho de que Deus iria realizar um plano glorioso na vida dele. José, mesmo diante disso tudo, ele persevera até o fim. Às vezes nós passamos por coisas tão pequenas, coisas tão menores do que a que José enfrentou, e nós já queremos abandonar a caminhada com Cristo. Por pouca coisa, nós já falamos bem assim: ah, não vou lá naquela igreja mais não. Ah, eu não vou mais naquele GR mais não. Ah, eu não vou mais. Não vou. E não vou. E chega a fazer um biquinho para falar que não vai. Esquece, meus irmãos. E o livro de Atos, no capítulo 2, no verso 42, nos dá uma orientação magnífica de como nós devemos viver como igreja. O livro de Atos nos diz que nós devemos viver em comunhão, no partir do pão e nas orações. E às vezes, por pequenas provações, nós abandonamos toda essa diretriz, toda essa vontade de Deus, deixando de perseverar diante das provações. Mas sem mais, tem mais um personagem que me faz aprender sobre o que fazer diante das provações. E esse personagem é um personagem a qual que mais me ensina a respeito de provações. Esse personagem é Jó. Jó, diante das provações, reconhece quem é Deus. Olhe a descrição de Jó, segundo Jó capítulo 1, verso 1. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Olha só o perfil de Jó. E no entanto, tendo um perfil como esse, Jó não ficou livre das provações vindas da parte de Deus. Pelo contrário, Deus permitiu que o próprio Satanás, que o próprio inimigo, viesse contra a vida de Jó. De uma única vez, olha o que acontece com Jó. Ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, e logo em seguida ele começa a perder a sua saúde. Jó capítulo 2, verso 7 diz que tumores malignos o ferem da planta dos pés até o alto da cabeça. Jó viveu literalmente o ditado que a gente ouve por aí: Jó comeu um pão que o diabo amassou. E tem gente que fala: eu comi um pão que o diabo amassou e não passou a metade, um terço, um quarto daquilo que Jó sofreu. Perder todos os filhos, perder todos os bens, perder a sua saúde. E no entanto, Jó, ao invés de blasfemar, Jó, ao invés de abandonar a sua fé, Jó, ao invés de cair no conselho da sua esposa e falar: renegue esse Deus, sabe? Renuncie a esse Deus. Pelo contrário, Jó vive uma vida que nos mostra que nós devemos reconhecer quem é Deus. Jó, ele nos faz entender quem é Deus através da seguinte declaração: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados.
diante desse cenário de dor, diante desse cenário de provação, diante desse cenário de sofrimento, Jó ele não perde a consciência de quem é Deus e reconhece que todas as coisas que estão acontecendo na vida dele são pela permissão de Deus e para o crescimento, ou seja, Deus tinha um propósito na vida de Jó e por isso permitiu que isso acontecesse na vida dele. Muitas vezes nós passamos por provações e esquecemos de reconhecer quem é Deus na nossa vida e achamos que aquilo que o nosso coração deseja é o melhor para as nossas vidas, quando o contrário deve ser aplicado. O melhor para as nossas vidas deve vir sempre da vontade de Deus. O melhor para as nossas vidas nunca deve ser aquilo que o nosso coração deseja, mas deve ser aquilo que o coração de Deus deseja para as nossas vidas. Diante das provações, não podemos abrir mão de reconhecer quem é Deus, quem é o nosso Deus, aquele que tirou você das trevas e trouxe você para a maravilhosa luz onde você se encontra hoje. Aquele que foi capaz de entregar o teu único filho para morrer em prol da sua vida. É esse o Deus a qual nós seguimos, e é esse o Deus que quer provar em nós o teu caráter e fazer com que sejamos a sua imagem e semelhança. Esse é o Deus que Jó servia. Esse é o Deus que Jó teve a consciência de que mesmo diante das provações ele era Deus, e é esse Deus que nós precisamos ter como Deus nas nossas vidas. Às vezes a nossa expectativa, nós vivemos a expectativa de que o melhor de Deus para nós é termos aquilo que almejamos, mas o melhor de Deus para nós é viver a tua vontade, é viver o teu querer, é sair num domingo pela manhã e ir para o semáforo e entregar folhetos convidando pessoas para estar nessa igreja, é convidar pessoas para estar nos GRs, nos sábados e nas segunda-feiras. O melhor de Deus para a nossa vida é aconselhar pessoas que estão desviadas da presença de Deus. O melhor para a nossa vida é discipular pessoas e fazer discípulos em Cristo Jesus, como Deus nos deu essa missão em Mateus capítulo 27, verso 18: ide, fazei discípulos por todas as nações. Essa deve ser a nossa expectativa, mesmo diante de todas as adversidades. Por mais dura que seja a provação que você esteja passando, saiba, Deus tem o melhor para a sua vida. Por mais dura que seja a provação que você está enfrentando, por mais cruel, por mais esmagadora que seja a situação que você está enfrentando, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus fará o melhor na sua vida, mas você precisa acreditar, você precisa buscar e você precisa ter essa consciência de quem é Deus e quem é o teu Deus. Ele sabe o que é necessário para a sua vida. E eu queria concluir as minhas palavras dizendo que a maior das provações, ela já foi enfrentada. A maior das provações já foi enfrentada, e ela foi enfrentada lá na cruz do Calvário. Jesus, quando olhou para mim e para você, sendo pecadores, sendo pessoas distantes da vontade dele, do querer dele, ele resolve enfrentar a cruz do Calvário. Ele resolve enfrentar, por amor a mim e a você, perseguições, açoites, chicotadas e até a morte, para que eu e você tivéssemos vida, e não uma vida passageira, não uma vida que vai durar até 80, 90, 100 anos. Não. Deus foi à cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos a vida eterna nele. E hoje Deus quer fazer valer a pena as provações que ele enfrentou na cruz do Calvário, entregando o seu único filho para morrer,
por mim e por você. Deus não quer que eu e você saiamos deste culto sem entregar totalmente a nossa vida a esse Jesus. Talvez você até um frequentador dessa igreja, talvez você até seja um membro dessa igreja, mas o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário deve ser muito mais vivido por mim e por você do que apenas ser um frequentador, um membro dessa igreja. O preço da cruz de Cristo deve nos levar a transformar este mundo. O preço da cruz de Cristo deve fazer com que eu e você levemos a mensagem da cruz aos perdidos. E eu queria que você nessa hora fechasse os seus olhos e nós vamos orar. E você que nunca entregou a sua vida, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, você que ainda não assumiu publicamente a vergonha e dor que Jesus Cristo passou por você, as provações que Jesus Cristo passou por você, eu queria que você nessa noite fizesse uma oração de confissão a Ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e orasse, entregando-se totalmente a sua vida a Cristo. E você, meu irmão, que está aqui conosco já há algum tempo, você que já está conosco aqui há algumas caminhadas, mas que ainda não se despertou a ser apenas um frequentador ou uma pessoa que vem e senta no banco dessa igreja. Não. Você que sentiu da vontade de Deus nessa noite que você precisa compensar aqui na terra as provações que Jesus enfrentou para que eu e você tivéssemos acesso ao céu, e quer colocar a mão no arado este ano, e quer fazer a vontade de Deus este ano, eu queria que você fizesse uma oração pedindo a Deus, para Deus te despertar para a obra dele nesse ano. Domingo passado nós estávamos aqui fazendo uma grande celebração, consagrando vários trabalhadores que já estão atuando nas casas. Talvez você, pela sua comunidade, ou até mesmo pelas provações que você enfrenta, você não assumiu essa postura diante de Deus, mas que nessa noite você possa tomar essa postura diante do Senhor Jesus e entregar-se totalmente à obra dele, para fazer valer a pena, para poder valer a pena, para poder valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vamos orar. Deus, eu te louvo. Deus, eu te adoro. Deus, nós glorificamos o teu nome nessa noite. Deus, pedimos ao Senhor que essa mensagem sobre como enfrentar os momentos de provações, o que fazer diante das provações, Deus, seja praticado por nós diariamente. Deus, mas que principalmente os nossos corações tenham a convicção de que o Senhor já passou a maior das provações. O Senhor se entregou na cruz do Calvário, Pai, para que nós pudéssemos ter vida em abundância na Tua presença. E essa vida, meu Deus, não é uma vida passageira, é uma vida eterna. E nós dedicamos as nossas vidas ao Senhor nessa noite. Meu Pai, se há entre nós algum irmão, algum amigo que quer entregar a Tua vida hoje, meu Pai, que o Senhor tome essa vida. Deus, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fazer com que ele renasça, que ele novamente tenha um encontro com o Senhor, um encontro de nascimento, meu Pai, para que a vida possa ser mudada e transformada para a glória do Teu santo nome. Também entregamos, meu Pai, a vida daqueles, ó Deus, que não estão totalmente envolvidos com a Tua obra, mas que nessa noite, meu Deus, se decidiram em levar a Tua obra a sério, a andar nos Teus caminhos. Pai, nós pedimos, renova as nossas forças em Ti, renova a nossa fé em Ti, e que as provações nunca nos afastem do Senhor, pelo contrário, nos aproximem cada vez mais do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.